Olá, alunos de STD, Sistemas de Transmissão e Distribuição. Então, finalmente, vamos começar um novo assunto, agora a introdução à transmissão de energia. Então, a gente teve uma outra aula, também um outro vídeo aula sobre subestações, Então, essa parte de subestações é essa aula, ou os vídeos que vão compor essa aula, talvez fiquem mais de um vídeo, porque, enfim, vão constituir a parte, então, de teoria dessa matéria, Daí a parte de conta viu na próxima semana os vídeos relativos à parte de, digamos assim, problemas de transmissão de energia. Aqui nós teremos a teoria, problemas, enfim. Aqui nós teremos a parte teórica a respeito de transmissão de energia, que é bastante coisa. Então, basicamente vamos ver ideias gerais sobre transmissão de energia. Eu já vou aqui conhecer o conteúdo de transmissão CC, transmissão CA, torre de transmissão, isoladores, sinalizadores, dispositivos antivibrantes e os cabos. Então, basicamente da parte física da transmissão, nós vamos agora já ver nessa aula. Bem, então o que é a transmissão? Transmissão é parte do setor elétrico ou do sistema elétrico, responsável por levar a energia elétrica das fontes de geração para as redes de distribuição. Então você tem a geração, você tem a distribuição e aqui no meio do caminho você tem a transmissão. Transmissão, claro que esse é um sistema de transmissão bem simples, mas essencialmente ela está entre a geração e a distribuição. Normalmente, a transmissão não alimenta diretamente nenhuma carga. É possível uma transmissão alimentar uma carga? Mas não é comum, tá? E normalmente a transmissão ocorre fora do perímetro urbano, tá? Até existe transmissão no perímetro urbano de alguns municípios, municípios muito grandes, mas de forma geral a transmissão é fora do perímetro urbano. Dentro do perímetro urbano é o que a gente chama de subtransmissão, Mas no perímetro urbano em si, normalmente a gente não tem transmissão de energia. Existem alguns municípios que têm, mas assim, são exceção, tá? Por alguns motivos, Primeiro que as torres são muito grandes para ficarem dentro de um município e é perigoso também a alta tensão no meio de uma cidade, por exemplo. Bem, existem então níveis padronizados de tensão, tá? Eles servem para toda a engenharia elétrica, todas as áreas, Então a gente tem extra baixa tensão, baixa tensão, que é até 1000 volts, Aí normalmente esses são os valores de linha, tá pessoal? Fase e fase. Fase neutra só 127 e 115. Às vezes 220 é fase neutra, Mas muitas vezes é uma tensão de linha. A gente tem várias tensões de média, tá? Talvez a mais comum seja o 13.8, mas 3,2 é bastante comum, 23 também. Alguns motores de 2,3, 4 também são relativamente comuns. Sim, dentro do que é considerado comum ou raro, alta tensão, então, é 500, 230, 138, mas, assim, muitas vezes 500, tá, pessoal, já é considerado extra alta tensão, tá? Extra alta tensão, tá? 500 já é muitas vezes considerado extra alta tensão. Não só o 750, digamos assim, Aí a gente tem extra alta tensão em CC 600 kV e ultra alta tensão em 800 kV CC ou AC. AC é muito raro, no Brasil a gente não tem 800 kV AC, só 800 kV CC. E existe a tensão subtransmissão, que o padrão é 69, e existe também subtransmissão em 138, tá? De forma geral, a alta tensão mesmo é o 230. Bem, então, assim, os principais padrões, existem outros, 245, existem linhas de vários valores, mas, assim, mais básico, Aqueles são os padrões, são todos possíveis, mas, assim, os mais básicos são 138, 230 e 500, para alta tensão, digamos assim, Apesar de que 500 muita literatura considera que é extra alta já. Aí para subtransmissão, a gente utiliza basicamente 109, porém é comum subtransmissão em 34,5, 88 e 138 kV. Aqui existe um panorama geral de como é que são as linhas de transmissão no Brasil, tá? Existe um site, o SINDAT, que tem o acesso a todo o meio de transmissão do Brasil. Eu acho que eu já trabalhei ele com vocês no início do semestre, não vou trabalhar com ele aqui novamente. Mas só para vocês terem essa visão, a gente tem as linhas vermelhas, de 500 kV, é a principal malha, as malhas mais importantes, apesar que ainda hoje maior é 230, mas não será mais, 230 kV em verde.
Aí em amarelo a gente tem os 600 kV-cc e em azul a gente tem os 800 kV-cc, que é a linha que vem de Belo Monte até Rio de Janeiro e Belo Monte até Furnas, até Minas Gerais. E aqui a gente tem do Rio Madeira até São Paulo, né? E aqui Itaipu até São Paulo, né? Que é as linhas CCs. A gente já vai trabalhar daqui a pouquinho. Então, né, essencialmente a gente tem, esses são dados de junho de 2019, tá? Não mudou muito do ano passado para cá. Tem um ano esses dados, aumentou um pouquinho, mas assim, não significativamente, tá? Na verdade, até subiu esse número de 500 aqui, tá? Mas, enfim. Basicamente, a maior parte das nossas linhas são de 230 ainda, né? Em segundo lugar vem as de 500, tá? 40%, 35%. Aí a gente tem um pouco de linha de 345, um pouco de linha de 440, linhas em 600, 750 CA e 800 CC. Né? A gente tem uma cronometragem bem grande, né? Na verdade, dessas linhas também. Só com as linhas de 500 kV, pessoal, a gente já daria uma volta ao mundo, na Terra, né? Porque a Terra tem 47 quilômetros, né? De circunferência e 13 km de diâmetro. Então, na verdade, aqui com 60, né? A gente praticamente entra dentro da Terra e dá a volta, né? Essencialmente. Então, assim, só com a extensão das linhas de transmissão de 230 do Brasil. Né? Então, assim, é muita malha de linha de transmissão. Bem, então a rede de transmissão, ou malha de transmissão, é o conjunto, né, de linhas, torres e isoladores, tá? Que ligam a geração e a distribuição. Então, assim, aqui, na verdade, esse slide eu acho que ele está meio confuso, mas a gente tem os isoladores, não isolantes. Isoladores, eu acho que foi um erro ali do corretor. Isoladores, tá, pessoal? Isoladores são feitos de material isolante, mas eles são isoladores. Eles sustentam os cabos, né? E também fazem isolação elétrica. A gente vai estudar eles também nessa aula. E no início do percurso, então, os transformadores elevam a tensão, portanto, perda excessiva de energia. Então, antes de a gente entrar nos sistemas de transmissão comuns, que são os sistemas de transmissão CA, vamos olhar um pouquinho nos sistemas de transmissão CC. Tá? Historicamente, tá, no início, né, no princípio, houve uma disputa histórica entre o sistema CC e o sistema CA. Né? O Thomas Edison era um grande defensor do sistema CC, o Tesla era um grande defensor do sistema CA. Né? E no final das contas, o sistema CA acabou prevalecendo porque existe um grande elemento chamado transformador. Né? Então, o que acontecia? O sistema CC, as usinas precisavam ficar muito próximas das cidades, né? Para levar as linhas de transmissão, e os cabos eram muito grandes. Né? Por quê? Porque o sistema CC é difícil de você levar a tensão CC. A gente não consegue levar a tensão CC, não é uma coisa muito fácil. É muito difícil de levar a tensão CC. Né? Então, essa dificuldade obrigava a sistemas com muita corrente, porque na verdade a gente transmite pelos cabos potência, certo? A potência é o produto da tensão pela corrente, de forma bem simples, né? Se eu tenho tensão baixa, eu sou obrigado a ter corrente alta. E corrente alta implica cabo grande, muito cabo. Era muito caro, os postes mal se aguentavam, né? E era muito complicado lidar com sistema de transmissão totalmente CC. Com o transformador, você podia elevar a tensão. A potência se mantinha mesmo, só que você usava a tensão alta, a corrente baixa, né? E, consequentemente, você consegue fazer longas distâncias de transmissão. E, além disso, você consegue reduzir o tamanho dos cabos. Então, é mais barato. Então, o sistema CA acabou prevalecendo por ser consideravelmente mais barato e mais eficiente que o CC. Porém, contudo, todavia, né, atualmente o sistema CC ele tem sido uma alternativa. Por quê? Sistema em altíssima tensão. É possível transmitir CC em alta tensão hoje em dia. A gente tem equipamentos para isso, né? Existem retificadores que fazem isso.
Então você leva com o transformador e você retifica. Considerando isso, né, o sistema de transmissão CC ele é interessante porque ele tem menos perdas que o sistema CA. Né? Porque, primeiro, né, em CA a gente tem a influência de resistores, capacitores e indutores. Em CC a gente só tem influência de resistores. E além disso, a resistência CA ela é mais alta que a resistência CC. A gente vai estudar, espero eu que a gente estude isso, né? Talvez não dê tempo, mas na aula de hoje, ou nesse slide, a gente fala um pouco sobre isso, mas existe o efeito pelicular, que vocês devem ter estudado em física. O efeito pelicular, ele é a tendência, né, do condutor, porque assim, a corrente CC, ela se espalha igualmente por todo o condutor, ela atravessa toda a seção. Já quando a gente tem o sistema CA, ela tende a se espalhar apenas pela borda do condutor. Então, diminui a área útil e, consequentemente, a resistência do cabo aumenta. Né? A resistência CA é maior. Né? Então, isso daqui já é um problema, porque você aumenta a resistência. Então, você tem mais perdas de resistência. Né? Então, você aumenta as perdas resistivas, você tem efeitos de capacitância e indutância, que não tem CC, e você tem um cabo a menos, né? Porque aqui o sistema normalmente é bipolar. Você tem 2 cabos para levar energia, positivo e negativo. Já no sistema CA, tem pelo menos 3 cabos, né? Tem a fase A, fase B e fase C. Né? Então, além disso, tem que construir um cabo a mais. Né? E além disso, os campos gerados aqui são campos CA, campos eletromagnéticos. Esses campos CA, eles exigem maior isolamento. Né? Enquanto o campo CC não induz nada. Então, o campo CC é muito mais seguro até para câncer e coisas assim, que dizem que os campos CA fazem, né? Tem muita pesquisa nesse sentido. Algumas bem interessantes, outras nem tanto. Então, assim, o sistema CC até pode se tornar até mais barato, dependendo da situação. Então, existe um interesse, principalmente em transmissão de alta potência, em transmissão mesmo bem longa, em sistema CC. Ele acaba sendo mais vantajoso do sistema CA. E, diante disso, então a gente estuda novamente o sistema CC. Voltou-se interesse em estudo do sistema CC, que ao longo de praticamente todo o século XX havia morrido. Né? E agora retornou, no final do século XX, início do século XXI, o sistema CC voltou a ter interesse por conta da alta demanda de energia do nosso século. Né? Então, esses sistemas eles são baseados em retificadores no início e no fim da linha, inversores no final, no caso, né? Eles possuem apenas 2 fios, nem sempre, às vezes é um fio só, né? Mas assim, os sistemas que funcionam na prática são 2 fios, mas existem sistemas CC monopolares, a gente já vai ver isso. A tensão normalmente é mais alta que a CA, porque tem um motivo também para a tensão ser mais alta que a CA, porque o retificador, né, ele vai... Você tem aqui, né, o sinal CA, né, o transformador aumentou a tensão. Aí você vai passar esse sinal CA por um retificador. O que vai acontecer? Esse retificador, normalmente ele vai pegar o pico do sinal CA. Então você vai ter aqui teria o sinal CA, digamos assim, né? E o retificador vai pegar esse pico. Então, na verdade, aqui você teria um valor RMS que é mais baixo que o valor de pico. Então, se você vai ter o valor de pico. Então, o nível de tensão ainda é mais alto. Né? Sistemas CC só transmitem potência ativa, ou pelo menos os bem feitos, né? Tipo, existem sistemas CC que transmitem harmônica também. Mas, de forma geral, os bem feitos, que são os que têm na prática, eles vão transmitir potência ativa apenas, não reativa. Então, também isso é uma outra vantagem, com menos espaço no cabo. Eles não permitem a circulação de componentes de curto-circuito, né, porque eles são isolados, então acaba sendo uma vantagem, né, o sistema CC nesse sentido. E o controle de fluxo de potência pode ser feito pelo controle do conversor. Isso é uma faca de 2 gumes. Né? Por um lado, isso é positivo, fica mais fácil pelo fato de gerenciamento direto no conversor. Por outro lado, você tem que controlar um conversor, que não é uma coisa tão fácil assim. Né? Então, controle eletrônico de potência. Né? Então, assim, assumindo que vocês estejam na fase, já estão vendo o treino de potência, então já sabem que é um conversor. Beleza? Bem, então,
um sistema de transmissão CC, a gente tem aqui uma torre de 500 kVcc comparada com torres de 500, é capaz de levar a mesma potência que duas torres de 500 kV AC, né? O estimativa área ocupada é bem menor. É o equivalente a essa potência de uma torre é uma torre de 800 kVca, né? Então, assim, é bem interessante essa perspectiva. Aqui a gente tem um gráfico, um estudo, né? Tem vários estudos dizendo a distância ideal para um sistema CA, um sistema CC, porque assim, tudo depende do tamanho da linha, né? Aqui ele fala numa linha de 80 km, mas a maior parte das referências coloca 200 km, tá? Mas assim, pode ser que alguma região vale a pena com 80, tá? Mas uma linha de 200 km, a tendência é que já valha a pena CCC, muitas vezes, tá? Claro, existem vantagens também no sistema CC que a gente vai ver. Mas, assim, no Brasil, tá, as linhas CC, uma delas tem 1.000 km, que é Itaipu-São Paulo, e a outra tem 12.000, tem lá o tamanho delas no início do slide. Aqui. Ó, a de 600 tem 12.000, mas são duas, tá? Uma é a do Rio Madeira, que vem dois pares, na verdade, inclusive, então seria metade da distância ainda, e mais a 1.000 de Itaipu, né? E a 800cc de Belo Monte também tem 4.000 km, então é uma distância bem grande, bem acima dos 200, né? Mas enfim, a literatura diverge nesse ponto, eu não fui também tão a fundo nesse estudo. O importante é entender que o custo de instalação CC ele é muito mais alto que o custo de instalação CA, que a gente tem, né, o sistema CC e aqui a gente tem o sistema CA. Porém, né, o custo da linha, né, que existe o custo terminal, ou seja, esse daqui é o custo para... Aqui seria o custo do transformador de elevação, basicamente. Aqui seria o transformador de elevação mais os conversores CC-CC. Então, o transformador mais o CC-CA e o CA-CC. Né? Então, é bem caro, né, esse conjunto de equipamentos. Porém, a linha CC em si, considerando perdas, instalação da linha e outras coisas, ela acaba sendo bem mais barata que a linha CA, né? Uma vez estando em tensão alta. Então, se tensão baixa não adianta, né? A gente já viu que foi questão histórica. Então chegou um ponto que, dependendo da distância, né, vale a pena a CC. Né? Vale a pena a CC. O custo é menor. Então, cabe ali isso. Existe uma área cinzenta. Muitas literaturas trazem aqui como uma área cinzenta, mas essa foi a melhor figura que eu achei, a mais bonita, daí eu acabei usando ela, eu teria de citar os créditos aqui de uma dissertação. Mas existe uma área cinzenta, né, entre linhas, que valeria apenas duas, digamos assim, né? Mas, de forma geral, né, há uma região que a CC realmente vale muito mais a pena, certo? Então, essa região é a que eles exploram no sistema CC. Então, aonde que o sistema CC é recomendado? Né? Primeiro, transmissão subaquática. Né? Se eu for fazer uma transmissão subaquática com distância que seja 80 km, 200 km, vale a pena eu colocar nos terminais os conversores, mesmo que eles não sejam tão altos assim, e fazer em CC. Por quê? Né? Por causa dos campos, né? E por causa da isolação. A isolação no sistema CC é muito menor, tá? Apesar de a gente já discutiu um pouquinho sobre isso, mas a isolação é menor. Você precisa de menor isolação, tá? Então, os dutos subaquáticos ficam mais fáceis de serem dimensionados, certo? Transmissão subterrânea, pelo mesmo motivo da subaquática, é um pouco mais fácil de isolar uma transmissão subterrânea, mas a CC ficaria mais fácil. Aí haveria de se discutir se vale a pena fazer uma transmissão subterrânea, né? Isso é uma outra história. No Brasil a gente não tem, né? Mas assim, pelo menos não em grande escala. Se vale a pena ou não é outra história. Mas, se assumindo, vamos fazer uma transmissão subterrânea, beleza. CC ou CA? Discute-se. Muitas vezes vale a pena CC.
Transmissão em sistemas que exigem conversão de frequência, então, por exemplo, Itaipu, né? Itaipu, ele tem linha CC porque metade da usina, né, vem do Paraguai. E o Paraguai trabalha 50 Hz. Então você tem 50 Hz, você quer chegar em 60 Hz, e então você passa aqui por um retificador, transmite em CC, e depois devolve para o inversor. Certo? Então, nesse caso, se justifica. Se eu tenho que fazer conversão de frequência, eu transmito em CC de uma vez. Que vai ser menor as perdas, porque eu já sou obrigado a fazer um sistema CC de conversão. Então, vale muito a pena fazer direto, né? Transmitir direto em CC. Esse é um que se justifica facilmente. E por último, né, a transmissão de altas potências longas distâncias, que é o caso de Belo Monte, é o caso da usina de Madeira e assim vai. Nesse caso também se justifica bem o uso de transmissão CC. Bem, algumas desvantagens do sistema CC. A principal desvantagem é o alto custo dos conversores. O custo do sistema de retificação e do sistema de inversão, basicamente, é muito caro. Um sistema de potência pesado que tem que processar toda a potência da linha. Então, não é tipo toda a potência de um gerador, como no caso da eólica, toda a potência de uma linha. Né? Mesmo no caso da eólica já é muito caro pelo fato de você passar toda a potência do gerador. Imagine numa linha, se precisasse passar toda a potência de todos os geradores. Né? Então, assim, pensa em Belo Monte, que é 11,4 gigawatts. A linha que sai de Belo Monte, as 4 linhas na CC, elas têm que carregar cada uma 11,4 gigawatts. Tipo, não cada uma, né? 11,4 dividido por 4. Mas mesmo assim, cada uma, sei lá, em torno de 3. Vou aproximar para 12 isso daqui. 3 gigawatts. Cada uma carrega em si 3 gigawatts. É bastante coisa. 3 gigawatts são algumas dezenas de geradores, né, eólicos. Então, o conversor tem que processar tudo isso de potência. Né? Processar 3 gigawatts. Pensa no conversor. E os dois, o de ida e o de volta. Bem, falta de equipamentos de proteção. Tá? Praticamente todos os equipamentos de proteção, disjuntores, mesmo questão de isolação, tudo que a gente tem, material, é para sistema CA. Né? Em CC funciona diferente. Por exemplo, um juntor é termomagnético, mas o magnético em CC não vai funcionar, porque precisa de um campo variando no tempo para que ele funcione. E não vai acontecer isso em CC. Então você precisa de criar outros mecanismos de proteção para um sistema CC. Né? Inclusive o dimensionamento deles, tudo são preparados para o sistema CA 60 Hz. Então, isso é uma desvantagem do sistema CC. Existem poucos tipos de componentes ainda hoje específicos, né, de proteção para o sistema CC. Pode ser até uma linha, por exemplo, para a VEG. Se vocês, futuros engenheiros, trabalharem lá, podem tentar vender para a China, né, equipamentos de proteção para o sistema CC, que eles estão expandindo muito o sistema CC deles. Né? Fica a dica. Controle complexo dos conversores é uma desvantagem. Aqui você tem como controlar basicamente, né, são conversores multiníveis. O que é um conversor multinível? Um conversor básico, né, ele é um conversor normalmente trifásico, né, mesmo que seja um retificador, ele também vai ser esse comportamento. Né. Aqui não, enfim, aqui vão vir as 3 fases, né. E aqui tem a saída CC, certo? Isso seria o sistema mais básico de conversão de edificação trifásico, né? No caso controlado. Não é o mesmo terra, né? Esse aqui seria um outro neutro. Aí o que acontece? O multinível ele tem vários níveis de toda a estrutura e de chaves individualmente. Então existe conversor NPC, conversor 5 níveis, conversor MMC. Tem muitos tipos de conversores bem complexos nessa estrutura. E lojas de controle de modulação bastante complexas também. Né? Então, assim, é algo que ainda está sendo pesquisado no torneio de potência. Tá? Existem muitos artigos, muitos mesmo nessa área,
Porque uma infinidade de conversores consegue fazer e cada um tentando encontrar uma lógica de controle melhor que o outro. É quase uma competição de quem encontra a melhor lógica de controle. E outro problema é a impossibilidade de sistemas multiterminais. A gente não consegue fazer aquela malha complexa que a gente tinha, que vocês viram em sistemas de energia para sistema CA, em um sistema CC. Não dá, simplesmente não dá. Você tem que levar de um ponto e chegar no outro. CC é assim, é a vida. Então, não dá para fazer desvios de corrente CC, né? Porque CC vai se perder no caminho. Então, é o jeito. A gente sempre faz um sistema monoterminal, no máximo bipolar, né? Que vai de um ponto até o outro. E assim é a vida do sistema CC. Então, existem alguns tipos de sistema de transmissão CC. O tipo mais barato, digamos assim, menos utilizado, é o sistema monopolar. Como é que ele funciona? Basicamente, você usa a terra, né, como retorno, né, às vezes eventualmente com um condutor metálico para auxiliar, mas essencialmente a terra é o retorno. E você transmite um terminal, normalmente um terminal negativo, tá? E aí o retorno positivo vem pela terra, né? Então, positivo. Aí você tem aqui dois sistemas CAs, né? Você vem o sistema original retifica, aqui você tem o sistema retificado, aqui volta a ser CA, certo? Monopolar, assim, na prática, os grandes sistemas a gente não usa, tá? Um polo, né? O bipolar é o mais comum, né? De longe o mais utilizado. A gente usa dois polos, ele é mais caro, bem mais caro, mas é muito mais seguro, muito mais viável. E segurança, tudo em. Assim, é muito dinheiro envolvido. Não vale a pena arriscar. Não vale a pena estar sujeito a qualquer problema que tenha na Terra. Então, assim, usa um sistema bipolar, tenha dois polos garantidos, dois polos retificados, converta os dois lados, né? Positivo e negativo. E você tem muito mais segurança na transmissão CC, né? Então, o sistema bipolar ele é mais caro, mas sim, vale muito a pena. Existe, por último, um sistema homopolar. O que é homo? Homo quer dizer igual, né? Então, homopolar significa que você transmite dois polos iguais, dois negativos, e você retorna o positivo dos dois pela Terra. Né? Dá para fazer? Dá, mas não se deve, tá? Até se deve, tem algumas vantagens do sistema homopolar, principalmente na redução de campos eletromagnéticos CC pelo ar, interferência DC, parte eletrostática, coisas assim que derivam da parte CC, de acúmulo de cargas. Enfim, que o sistema bipolar tem. Né? Mas aqui você tem a grande drawback, digamos assim, de usar a Terra no meio do caminho. Né? Então, é muito melhor que o monopolar, mas mesmo assim, de forma geral, os sistemas comerciais que a gente vê operando, todos são bipolares. No Brasil, todos são bipolar. Tá? Em boa parte do mundo também. Então, no Brasil, a gente tem as 4 linhas CC. Né? Na verdade, cada uma das 4 é 2 vezes. Né? Então, porque elas têm todas 4 polos, são quadripolares, mas na verdade são 2 bipolos, cada uma. Né? A gente tem a linha de Itaipu, que é 780 km. A gente tem 600 kVcc, né? Então são 4 polos de 780 km, 2 positivos e 2 negativos. A potência total para esses 4 polos é de 6.300 megawatts, 6,3 gigawatts. No Rio Madeira, a gente tem levando por 2.365 km, a potência, dois bipolos, né, de 3.150 megawatts, então na verdade são também igual ao Itaipu, né, 6.300. Tensão também novamente 6.600 kVcc, né, que vai de Madeira até São Paulo. A gente tem as duas linhas que saem de Belo Monte. Né, o nome das linhas são Xingu a Estreito, que é em Minas Gerais, e a gente tem Altamira, Nova Iguaçu, que é no Rio de Janeiro, certo? As duas são de 4 gigawatts. 4 gigawatts. Na verdade, cada polo é 1 giga, né? Sendo 2 GB vão, 2 GB voltam, enfim, em cada polo. Comprimento de 2.076 km Xingu Estreito e 2.535 km Altamira Nova Iguaçu.
Então, assim, está bem acima daqueles 200 quilômetros que a literatura fala, muito acima, 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros é um tamanho bem razoável para CC, não tem discussão. Aqui não tem discussão, tem que ser CC. Até no leilão do Rio Madeira, existia a proposta, a possibilidade de fazer uma linha de 750 CA, né? Mas tinha opções, né, no leilão para a empresa vencedora, e a opção ganhadora foi uma linha que optou por CC, né? Seria mais barato fazer CC nesse caso, manutenção da linha, retorno de lucro, enfim. E essas são as linhas CC no Brasil. Então, eu vou fazer um próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou discutir então o sistema de transmissão CA, ainda dentro dessa mesma aula. Beleza? Seria isso então por enquanto e até o próximo vídeo.